A paz do Senhor, passo a fazer esta gravação intitulada A Grande Tribulação e os Crentes Deixados. É uma mensagem muito importante, de grande relevância para o nosso conhecimento espiritual e para a nossa edificação espiritual. Graças a Deus. Para nossa meditação, passo a ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Meu irmão, a grande tribulação, ela é mencionada no Velho Testamento como dia das dores insofríveis, lá em Isaías. E em Jeremias, o dia de Jacó. E outras passagens bíblicas. Também a grande tribulação é chamada de ira de Deus, ira do Cordeiro. Dia terrível do Senhor. Dia da vingança do Senhor. São muitas passagens que tem na Bíblia com nomes diferentes referentes à grande tribulação. O arrebatamento da igreja, que é o que nós aguardamos e estamos ansiosos que já se cumpra e vai chegar no dia marcado, só vai chegar no dia certo. Deus não trabalha fora de tempo. Deus trabalha no dia certo, na hora certa e no minuto certo. Deus projeta o que irá fazer. Depois de projetado, ele começa a usar os profetas, seus servos, e avisar que tal irá fazer. Irá chegar o tempo de realizar tal coisa. Mas já está projetado, já está em seu livro. A vinda de Jesus para buscar a sua igreja está marcado o dia e a hora. Quando chegar o dia, Jesus descerá em rapidez de relâmpago, tal qual um abrir e fechar de olhos, e tirará da igreja, arrancará da terra a sua igreja para o céu. Graças a Deus. Aí começará a grande tribulação. Talvez você me diga, e os crentes que ficarem, como serão tratados por Deus? Pelos homens não terão valor. Os crentes que irão ficar, irão ser perseguidos, demais até, e muitos perseguidos. Porém, para Deus terá um grande valor.
Não é porque a igreja é tirada, arrebatada para o céu, e a metade dos crentes ficarem, que aqueles que ficarem não têm nenhum valor para Deus. O valor é o mesmo. O valor que eles terão para Deus é o mesmo. Continuarão sendo filhos de Deus, continuarão sendo servos de Deus, continuarão com o mesmo valor. Aleluia. São tratados por Deus de santos do Senhor. A Bíblia os denomina de santos do Senhor. Apocalipse 5:8. Veja lá. Apocalipse 5:8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses santos não são agora a igreja, não. Essas orações aqui não são as orações da igreja. São as orações dos crentes deixados durante a grande tribulação. Santos do Senhor. Eles continuarão sendo de Deus. Não fique pensando, meu irmão, porque eles ficaram tão perdidos, abandonados. Deus irá virar as costas para eles, esquecer deles, não dar-lhes as condições deles sobreviverem financeiramente e espiritualmente. Não é como alguns pregadores, alguns crentes e até pregadores, pastores, chegam a dizerem que com o arrebatamento da igreja o Espírito Santo será tirado da terra. Isso é tolice. Grande tolice e heresias. Não existirá isso. Como esses crentes deixados permaneceriam fiéis ao Senhor? Se o Espírito Santo não estivesse na terra com eles, dando forças e condições espiritual. Tem a condição. Como chegaria a dar a vida para Jesus? Não tinha condições. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não tem condição. Serão chamados santos do Senhor. Por que santo? Porque são de Deus. Pertence a Deus. Ainda você encontra essa expressão bíblica, esse tratamento de Deus aos crentes deixados, Apocalipse 8:3, 8:4, 13:7 e 9. Tudo fala que os crentes deixados são santos de Deus. Aleluia. Deus irá tratar deles, cuidar deles. Deus irá assisti-los. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse é Jesus Cristo. Sairá em defesa desses cristãos deixados. Tem nada a ver com o anticristo ali. Tem nada a ver com o anticristo. Você não vê anticristo montado em cavalo nenhum. Você vê ele servindo de cavalo, servindo de transporte para a mulher do Apocalipse. Capítulo 17 de Apocalipse. A mulher montada nas costas dela, da besta. Mas ele montado em um cavalo, não, você não vê. Ali é Jesus.
Eu tenho 2 vídeos no meu canal falando sobre o cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. Pode acessar e ver, você, meu irmão. Acesse e veja e ouça com atenção, com todas as citações bíblicas comprobatórias, que esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse é Jesus e não anticristo. Já tenho 2 vídeos no meu canal sobre esse cavaleiro. E o que acontecerá com os candeeirados? São amparados por Deus. Fique desprezado não. Haverá grande clamor de oração em todo o globo da terra. Todos os cristãos que ficarem, haverá um avivamento tremendo entre eles, para poder enfrentarem, receberem força para enfrentarem o que vier de frente contra eles. Porque não vai ser pouca coisa. O que eles irão enfrentar, só Deus dá graça e força para eles suportarem. É por isso que o cavaleiro, o cavalo branco, capítulo 6 de Apocalipse, Jesus sairá com arco na mão e flecha. Ali não é arco sem flecha. Como os pregadores dizem que ele estava com arco sem flecha. Não está escrito. O Salmo 46, 9, veja como é que diz. Salmo 46, 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Fez menção das flechas? Está fazendo menção aqui só do arco, mas será que as flechas não estão? Aprenda uma coisa, meu irmão que me ouve. Quando a Bíblia fala no arco, consequentemente estão as flechas. O cavaleiro, o cavalo branco, estava com arco, estava com flecha. Não estava sem flecha, não. São pessoas que querem interpretar a Bíblia a seu modo. E não ao modo da Bíblia. A Bíblia por alto se interpreta, ela mesma se interpreta. Aleluia. Grande clamor de oração, de avivamento na terra. Veja Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, e cheia de incenso, que são as orações de santos. As orações. Por quê? O clamor. Que eles irão clamar. Vai ser um avivamento muito grande. Irão clamar a Deus, orando, clamando de oração. Haverá um avivamento muito grande. São as orações dos santos. Por que oração? Porque eles entrarão em clamor a Deus pedindo misericórdia, arrependido. Porque não se prepararam para subir e ficaram. E Deus dará força e eles vencerão. Darão suas vidas por Jesus. Aleluia. Haverá um avivamento muito grande espiritual. No capítulo 8, versículo 3 a 4, diz assim: E havendo um anjo, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono.
Essas orações de... Quem são essas orações? Esses santos são os crentes deixados. As orações dele, o clamor, o avivamento, vai ser um clamor tão grande de oração que eles vão fazer a Deus, para Deus dar-lhe graça, pedindo perdão. Vai ser um grande avivamento, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Deus irá receber as orações deles. Vai ficar rejeitado não, abandonado não. Como os pregadores acham que a prioridade somente os que vão ser arrebatados, os que ficaram estão perdidos. Você está enganado, meu irmão. Estude mais a Bíblia e ore mais, para Deus lhe iluminar e lhe revelar a verdade bíblica de sua palavra. Aleluia. As pragas que Deus mandará durante a grande tribulação não atingirão os crentes deixados, nem atingirão os crentes deixados, nem as duas testemunhas e nem os 144 mil judeus que irão se converter. Eles serão isentos das pragas que irão cair sobre a terra. Aleluia. Por que Deus não está com eles? Porque ficaram? Estão rejeitados? Então não. Estão amparados por Deus. O profeta Elias foi arrebatado para o céu em um carro. E os anjos levaram. Carro de fogo. Eliseu ficou. Será que Eliseu perdeu-se? Foi rejeitado por Deus porque ficou? Não foi com Elias? Não, meu irmão. As pragas não lhes alcançarão. Apocalipse 9, 3 a 4. Veja como é que diz. Apocalipse 9, 3 a 4. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Agora 4. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Esses animais, essa praga, só irá atingir o povo que não tem na testa o sinal de Deus. Os 144 mil têm o sinal de Deus, não serão atingidos. Os cristãos deixados têm o sinal de Deus, não serão atingidos. O sinal de Deus, Efésios 1:13 e 4:30, é o sinal do cristão, é o selo de Deus na vida do crente, o Espírito Santo. Efésios 1:13 e 4:30, ali fala do selo do cristão. Eles terão esse selo, porque o Espírito Santo está com eles, não estão rejeitados. As pragas não irão atingi-los. Só os homens que não têm o sinal de Deus, só os ímpios, só os feiticeiros, só os adúlteros, os pecadores, os homicidas, ladrões, mentirosos, e etc, os que não têm o sinal de Deus, é que serão atingidos pelas pragas. Aleluia. Apocalipse 16, 1 a 2. Veja como é que diz. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Agora veja
essas taças é a quem irão atingir. E foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que não tinham sinal nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Somente ao povo que adorava a besta e tinha sua imagem. Só os pecadores. Aos 144 mil, as duas testemunhas e aos cristãos que ficaram, não atingirá. Estão isentos. Aleluia. Ficaram, mas são de Deus, meu filho. Estão perdidos não. Esqueça isso. Pensar que nossos irmãos que irão ficar estão perdidos. Então não. Deus é aquele que dá segunda oportunidade. Deus é assim. É misericordioso. Aleluia. Graças a Deus. Apocalipse 18, 4. Ouça como é que diz. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus ordenando, avisando o povo: saia dela, do meio da Babilônia, do meio do pecado, não se envolva com a falsa religião, a falsa igreja que o anticristo irá criar. Saia dos ensinamentos dela, saia do meio, para não ser prejudicado, para não incorrer nas suas pragas, que só irão participar das pragas que estiver no meio dos ímpios, no meio da Babilônia. Estando fora da Babilônia, não irá ser prejudicado, não irá ser atingido pelas pragas, de maneira nenhuma. Aleluia. É assim que Deus faz com o seu povo. Os cristãos que ficarem não irão receber o selo da besta. Não irão adorá-la, nem adorar ela, nem a sua imagem, nem receber o seu número, nada. Não irão aceitar nenhuma oferta da besta. Os cristãos deixados, não. Que eles estão avisados. Ficaram, mas já estão cientes, todos ficaram cientes, foram ensinados agora. Antes do arrebatamento da igreja, eles foram ensinados. Ficaram por não se prepararem, mas estarão cientes que ela é a besta e o sinal da besta dela, quem aceitar vai para o inferno. Nenhum vai aceitar, porque vai passar 3 anjos literais pelo céu anunciando. Veja o terceiro anjo. Apocalipse 14, versículo 9. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. É o anjo literal, são 3 anjos literais. Aqui não é anjo simbólico, não. Só eles terão a condição de anunciar o evangelho e preparar o povo de Deus no mundo todo, os que ficaram. Nas línguas de todos os países que
São mais de 5.000 línguas e dialetos que tem no mundo. Só os anjos terão essa condição. Então eles não iam se prostrar diante da besta. Os crentes deixados, não. Veja Apocalipse 13:8. Como é que diz? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Segundo a expressão da palavra de Deus, só irão aceitar o sangue da besta, adorar ela, quem realmente não tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas os cristãos têm. Os que ficaram têm. Que se arrependeram, ficaram, porque seus nomes não constavam no livro da vida. Mas ficaram, se arrependeram, clamaram, pediram perdão, seus nomes voltaram a constar no livro da vida. Esses não irão se dobrar à besta, que estão avisados. Aleluia. O trabalho de Deus é perfeito. Os crentes que ficarem, Deus está com eles. Graças a Deus. É muito importante nós conhecermos a Bíblia como ela é. Vamos ver ainda Apocalipse 18, ou seja, 17:8. Como é que diz? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é. Só irão se admirar e adorá-la os que seus nomes não constam no livro da vida. Mas os que deixado, seus nomes irão constar no livro da vida, como já falamos. Não irão aceitar a besta, adorar a besta. De maneira nenhuma. Certo não é o que eu penso, nem o que você pensa. O que eu quero, nem o que você quer, meu irmão. É o que Deus fala, é o que Deus quer, é o que a sua palavra fala. Aleluia. Eu mesmo não quero deixar ficar. Eu oro constantemente a meu Senhor e peço misericórdia, procuro me ajustar com Deus todo momento da minha vida para não ser um do deixado. Porque eu sei que os que ficarem irão pagar caro. O preço é caro. Mas por ficarem, não ficarão sozinhos, não. Não serão abandonados por Deus, não. Deus estará com eles, estará com eles. A única coisa que irá atingir os crentes deixados são a perseguição da besta. Agora, a perseguição da besta é que vai apanhar os cristãos em cheio. Veja Apocalipse 6, 9-11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sabe que são os que estão martirizados durante a grande tribulação. A mortandade de crente vai ser grande. A carnificina que a besta irá fazer de crente é grande. E eles não se renderão à besta. Irão morrerem por amor a Cristo. Irão dar as suas vidas. Irão ser decapitados, fuzilados, maltratados. Eu creio que eles vão botar crente na rua, botar os carros, passar por cima dele e matar. Eles vão fazer todo tipo de miséria com os cristãos. Mas eles resistirão, serão firmes, serão fiéis ao Senhor até a morte. Agora, irá morrer muito. Todos não. Uma grande parte de cristãos, Deus irá conservá-los com vida.
para alcançar a vinda do Senhor em glória. Aleluia. Mas a maioria serão mortos. Veja Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido, e a besta, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Esses santos, tanto cabe a judeus, como aos cristãos deixados. Todos são santos. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. A mortandade vai ser grande, a carnificina que eles vão fazer nos cristãos é grande. Mas eles irão dar as suas vidas, irão morrer de cabeça erguida, sendo fiéis ao Senhor. Como eles passariam por isso? Como esses cristãos passariam por esse momento tão difícil se o Espírito Santo não estivesse com ele? Me diga, você que diz que o Espírito Santo vai, no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai sair da terra, você que diz, me responda, como esses cristãos dariam suas vidas por Jesus no momento desse, se o Espírito Santo não estivesse com eles? Me responda. Aleluia. Deus estará com eles, dando forças. Lá em João 15:7, 15:5, Jesus disse, vamos ler. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Como esses cristãos dariam suas vidas por Jesus, se o Espírito Santo de Deus não estivesse com eles? Qual a sua resposta? Hoje, que o Espírito Santo está na igreja, uma riqueza espiritual dessa que a igreja goza na terra. Uma grande parte do cristão nega a Jesus por besteira, abaixa uma careta que o irmão faz para ele, abaixa o irmão passar por ele, não saudá-lo, ele já fica triste e abandona a fé. E o Espírito Santo com ele, tantos meios que ele tem para sobreviver, viver espiritualmente, que Deus tem deixado no meio da igreja. Esses cristãos deixados, se o Espírito Santo não estivesse, se esses meios de ajuda espirituais que nós temos hoje, na grande tribulação não vai ter, porque a besta não vai deixar. Com esses cristãos, venceria, daria suas vidas por amor a Jesus, se o Espírito Santo não estivesse com eles. Meu irmão, graças a Deus. Para nós finalizar a nossa mensagem, peço a você, se você está doente, dobre seu joelho e põe a sua mão na tela do seu celular, que eu vou repreender a sua enfermidade. E feche os olhos. Querido Deus, pela tua infinita misericórdia, estenda a tua mão sobre o teu filho, tua filha, e repreende este mal. Enfermidade maldita, eu te repreendo agora. Sai em nome de Jesus. Amém.